Maravilha, meus irmãos, vos cumprimento com a paz e a graça de Cristo Jesus. Em o nome de Jesus Cristo estamos aqui em prontidão, trabalhando para o Senhor, gravando este breve vídeo, o qual vai edificar a tua alma, vai edificar o teu espírito, vai edificar a tua fé, para que você saiba o poder de uma oração, para que você saiba o poder de uma separação. Sabemos que a palavra grega para separação significa santo, né? Santificação, tá? A Bíblia nos diz que sem a santificação jamais veremos a Deus. Então é necessário que nós se separemos também para buscarmos ao Altíssimo. Assista esse vídeo até o final para edificação da tua alma, para edificação, louvado seja Deus, da tua fé, para o revestimento da sua consciência. Porque quando a nossa consciência está revestida de palavra, quando a nossa consciência está revestida da verdadeira palavra genuína do Evangelho de Cristo, então a nossa fé é fortalecida, então a nossa estrutura é edificada, e assim nós conseguimos então lutar e batalhar contra as pelejas espirituais, contra as guerras espirituais. E precisamos entender, meus irmãos, para que iremos buscar o Senhor no monte. O que diz a palavra do Senhor acerca dos montes? Qual é a referência bíblica que nós temos para o cristão se separar no monte, já que temos a igreja, já que Mateus falou em 6:6, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Eu quero dar uma rápida explicação acerca disso. Jesus Cristo, ele não era bem-vindo nas sinagogas. O ministério de Jesus Cristo não era bem-vindo pelas seitas religiosas como os saduceus, os fariseus, que perseguiam o ministério de Jesus Cristo, não aceitavam o seu ministério. A Bíblia diz que a raposa tem a sua casa, as pombas e as aves também têm os seus ninhos. Todavia o Filho do Homem não tem onde repousar a tua cabeça. Então Jesus Cristo, para que ele pudesse se retirar em um lugar secreto, para que Jesus Cristo pudesse se separar, louvado seja Deus, se santificar e buscar ao Senhor mais de perto, estar mais perto do Senhor, Jesus Cristo subia ao monte. A Bíblia tem diversos relatos que Jesus Cristo subia ao monte para orar. O subir ao monte para orar é um ato simbólico, um ato de fé, um ato o qual você e eu façamos para que possamos buscar a face do Senhor, para que possamos estar mais perto do Senhor e sentir todo o seu poder e glória em um momento sem distrações, em um momento sem preocupações, em um momento onde não tem nada ao nosso redor que possa nos atrapalhar numa verdadeira oração direcionada aos céus verdadeiramente, né? Não tem os barulhos de trânsito, não tem pessoas, não tem ali coisas que podem acontecer para quebrar aquele ambiente espiritual. Então o monte é um lugar de separação, de santificação. É um lugar onde nós se escondemos num lugar secreto para buscar a face do Pai. É bem verdade que no Antigo Oriente Médio, essas palavras pronunciadas nos textos gregos, nos textos hebraicos, ali nos papiros, ali nos pergaminhos, estava citando-se acerca de regiões, de lugares, para direcionar as pessoas para as suas direções, para os lugares do ambiente ao qual eles iriam, né? Louvado seja Deus. E os lugares que eles deveriam estar. Também era reconhecido as montanhas e colinas em lugares e ambiente de inimigos, ou até mesmo de território pagão, ou até mesmo de território santificado pelo Senhor. Amém? Todavia eu quero trazer uma mais interpretação acerca espiritual sobre do que Deus falou para nós subirmos ao monte. Amém? Em o nome de Jesus Cristo. Esta palavra ela é mais usada indiscriminadamente para indicar um monte isolado, um trecho ou um terreno montanhoso e separado para específica atuação. Os montes eles declaram o poder de Deus, como dizem Salmos. Tu que formaste as montanhas pela tua força criativa, por meio do teu infinito poder. Então no monte nós alcançamos o poder de Deus. No monte nós vemos a glória do Senhor. No monte nós vemos aquilo que o Senhor pode fazer nas nossas vidas. Muitas das vezes nós buscamos por dinheiro, por cura, por outras coisas, quando na verdade o Senhor tem algo muito mais poderoso para derramar sobre nossas vidas. Louvado seja Deus. Salmos, livro de número 68, a Bíblia nos declara a majestade também
do Altíssimo. Louvado seja Deus, no seu livro de número 68 e a estrofe de número 16. Louvado seja Deus. Por que, ó montes de altos píncaros, olhais com inveja a montanha que Deus escolheu para a sua habitação, onde o próprio Senhor habitará para sempre? Então, nos montes, nos lugares separados, nos lugares onde nós se consagramos em buscar ao Senhor, Ele faz habitação, a sua majestade é resplandecente naquele ambiente. Então nós temos que estar ligados, sem distrações, sem preocupações, sem olhar para a direita ou para a esquerda, mas focar em buscar o Senhor, porque lá nós vamos encontrar a majestade, a habitação e o poder de Deus, conforme nós lemos nos livros de Salmos. Louvado seja o nome de Jesus. Os montes também foram palcos de teofania e grande temor, dissolvendo-se perante a presença de Yahvé, conforme diz Isaías, no seu capítulo de número 64, louvado seja Deus. Eu gosto de dar as referências bíblicas para que nós temos palavra, em nome de Jesus Cristo, revestida de poder em nossas vidas, amém? Capítulo de número 64, em Isaías, verso 2 diz: como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver, para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações ficassem impactadas na tua presença. Eu quero ler o versículo de número 1, para você poder ter uma melhor compreensão. Livro de 64 em Isaías: ó Senhor, quão bom seria se fendesse os céus e descesses, e os montes de todo o mundo estremecessem diante da tua presença. Quando o fogo se acende os gravetos e a água ferve, para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações ficassem impactadas pela tua presença. Nos montes nós vemos coisas sobrenaturais. Nos montes nós vemos coisas que os nossos olhos físicos não têm capacidade de ver, porque o Senhor permite e contemplam aqueles que o temem em busca em espírito e em verdade no monte do Senhor. Podem ver, aleluia, teofanias da presença de Deus, como os gravetos acenderem, como a terra estremecer, como as árvores se acenderem, como se luz, como fogo. Tem muitas teofanias nos montes, o qual nós contemplamos espiritualmente. É coisa linda e magnífica de se ver, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia nos declara também em Miqueias 4 e Juízes 5, Salmos 97 e 5, louvado seja Deus, acerca das teofanias do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, amém? Você pode estar lendo Miqueias 1:4, Juízes 5:5 e Salmos 97:5. Louvado seja o nome de Jesus. A busca no monte é terrivelmente sobrenatural de Deus, para o homem na terra se separar e o buscar de forma espiritual. É um ato de fé simbólico e causa um impacto muito forte na vida e no ministério daqueles que o buscam. Assim como a oração em iniquidade, Deus vira as costas para que não ouça. Isaías 59 e o verso 2 diz que Deus vira as costas para determinadas orações. Diz que Deus não ouve todas as orações. Assim, dessa mesma maneira, se Deus não ouve determinada oração, o que é iniquidade? É eu saber que eu estou errando e eu continuar naquele erro. É saber que eu estou pecando e continuar naquele pecado. É saber que Deus já mandou eu parar e eu continuar. É saber que Deus mandou eu prosseguir e eu continuar paralisado. Isso torna-se iniquidade. E a Bíblia nos diz em Isaías 59. Ó Israel, o forte braço de Yahvé não está encolhido para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos tapados para que não possam ouvir. São os vossos pecados e as vossas iniquidades que fazem separação entre vós e o vosso Deus, fazendo com que ele vire as costas e não ouçam as vossas orações. Então nós temos que entender o que é arrependimento verdadeiro, o que é conversão genuína, para que Deus possa alcançar nossa oração, receber nossa oração e derramar as suas teofanias, o seu poder, a sua majestade e a sua glória sobre a nossa separação. E de igual modo, se a oração tem esta equivalência perante a presença do Senhor, não será diferente no monte, meu irmão e minha irmã. Não será diferente no monte. No monte nós temos que subir com reverência, nós temos que subir com santidade, nós temos que subir em constante arrependimento, porque todos somos pecadores. Há alguém que vai dizer aí fora que fulano de tal não pode subir no monte, ciclano de tal não pode subir no monte, mas Deus está olhando o teu coração. Se quebranta na presença do Senhor, se arrepende do teu pecado, e com certeza Deus vai ouvir a tua oração.
Com certeza o Senhor vai receber o teu louvor. Com certeza Deus vai mudar o seu cativo. Com certeza Deus vai mudar a sua estrutura. Se você realmente se arrepender e converter genuinamente. A Bíblia nos diz em Salmos, no seu livro de número 24. Louvado seja Deus. E a estrofe de número 4, 3 e 4 eu vou estar lendo. Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode ficar em pé no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, e não se entrega à mentira, e nem age com falsidade. Então tem muitas pessoas hoje servindo a Deus não à verdade, não em espírito, somente da boca para fora. Em Isaías, capítulo de número 29, louvado seja Deus. Capítulo de número 29 e o verso de número 13. Eis que assim declara o Eterno: visto que este povo se chega a mim apenas com palavras, sem atitude, e me honram somente com o mover dos lábios, enquanto seu coração está muito distante da minha pessoa, e a adoração que me prestam é constituída tão somente por regras e doutrina criadas por homens. Olha o que forte isso. O que me resta é continuar a apavorar este povo com obras maravilhosas e efeitos assombrosos. Então quando nós não buscamos o Senhor com o coração puro, com as mãos limpas, conforme diz Isaías, como diz Salmista, a gente tornamos a pessoas que são movidas somente, só honra ao Senhor com palavras, sem atitude. Nós não temos um arrependimento, uma conversão genuína, nós não temos um arrependimento verdadeiro. Então nós temos que se purificar das mãos, se purificar do coração. Uma mentirinha pequena, queridos, já é o suficiente para o Senhor não ouvir a nossa oração, já é o suficiente para o Senhor não se apresentar com as suas teofanias, majestade e poder diante do monte. É por isso que muitas pessoas buscam e não vê mudança, porque estão buscando com mentira, com palavras somente movidas pelos lábios, e o coração está distante do Senhor. O que é um coração distante se a pessoa está falando que tem fé em Deus? É aquele coração o qual Deus já disse para mudar certa situação, para começar a fazer certa situação, e nós permanecemos com o nosso orgulho, com o nosso ego, com a nossa soberba. Este coração está longe de Deus, porque não permite o Senhor transformar a tua vida, o Senhor transformar o teu caráter, a sua atitude e as suas escolhas. Então, por menor que seja a sua mentira, por menor que seja a falsidade em nós servirmos ao Senhor, que nós possamos se arrepender, para que possamos subir ao monte do Senhor em santidade e reverência. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Eu quero aqui destacar aqui para encerrar o nosso vídeo, 3 principais pontos que nós proferimos também para os obreiros neste último sábado passado. Em o nome de Jesus Cristo, o corpo eclesiástico da igreja, eu quero compartilhar com você que está até aqui neste vídeo, se preparando para se separar com o Senhor no monte, juntamente com a amada igreja Casa de Oração Ictus. 3 pontos muito relevantes na nossa vida, que nós devemos entender o que é o monte. O monte se torna um grande altar natural, porque assim como na igreja tem o seu altar, a sua reverência, a sua nave, os santos dos santos lá no monte se torna também, louvado seja Deus, nós consagramos o ambiente, louvado seja Deus, também como um ato, louvado seja o nome de Jesus Cristo, de um altar natural, porque ali mostra a criação do Senhor, como nós vimos lá em Salmos 65, no livro de número 65, louvado seja Deus. Lá mostra o poder e a majestade do Senhor, conforme fala o salmista no livro de número 68. Então nós encontramos um altar natural, onde nós vemos a grandeza do Senhor, as criações de Deus. Amém? Porém, em uma tamanha proporção espiritual, torna-se um lugar de encontro com Deus, onde recebemos instruções ministeriais. Lá no altar do Senhor natural, no monte, nós recebemos instruções do Senhor, conforme Moisés recebeu instruções em Êxodo, capítulo de número 19, louvado seja Deus. Êxodo, capítulo de número 19, o verso de número 20, Moisés, no Monte Sinai, é instruído pelo Senhor a receber instruções ministeriais para passar para o teu povo.
Louvado seja Deus. Eu vou ler somente o verso de número 20, que diz assim: E Yahvé desceu sobre o monte Sinai, no topo da montanha. Então convocou a Moisés para subir até o monte da montanha. Moisés subiu. E Yahvé ordenou a Moisés: desce e adverte o povo para que não os ultrapasse os limites, para tentar chegar mais perto, a fim de me ver, para que muitos deles não pereçam. Então Moisés está sendo instruído pelo Senhor no monte. Deus manda Moisés subir ao monte. Eles estão no pé do monte Sinai. Ali Deus já estava falando com Moisés, mas para dar instrução ministerial, Deus manda Moisés subir até o monte. Sobe aqui, Moisés, que eu quero falar em particular com você. Então tem coisas particulares que Deus quer falar com você. Você está na igreja, está orando na sua casa, mas tem coisa que Deus só vai te entregar no monte. Então Moisés sobe lá e Deus entrega para ele: ó, agora você desce e fala para a igreja, não tentar ver a minha face, porque tem gente que quer pular etapas da sua vida e começa a ser ofuscada, começa a ser sufocadas. Amém? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então o monte também é lugar de altar natural, onde nós recebemos instruções ministeriais para a nossa vida, fortalecimento espiritual para a nossa vida. Em Deuteronômio, capítulo, louvado seja Deus, de número 3, outra instrução que Moisés recebe do Senhor. Agora o próprio Deus advertindo o próprio Moisés, porque Deus havia falado para Moisés falar com a pedra e ele bateu. Então Deus dá ali para Moisés um castigo, entre aspas, não permitindo ele entrar na terra prometida pela sua desobediência, pela sua falta de atenção na instrução que ele dera. Muitas vezes o Senhor fala algo para nós e nós fazemos o oposto que Deus fala, e isso nos traz coisas negativas sobre nossas vidas, porque desobedecemos a voz do Senhor. Então Deus olhou para Moisés e falou no capítulo de número 3 e o verso 27. Olha, muito forte isso, igreja. Sobe, pois, ao ponto mais alto das colinas de Pisga, e observe a paisagem que se avista ao norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Deus manda ele subir no monte Pisga e observar toda aquela região. Louvado seja Deus. Veja a terra com os teus próprios olhos, Moisés, porquanto não vai te atravessar a este Jordão. Deus está falando um não para Moisés. Nós temos que ir para o monte sabendo que muitas vezes o Senhor vai falar não para nós, porque Deus, ele sabe o que é bom para mim e para você. Então suba para o monte preparado para receber aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Todavia o Senhor também encoraja e fortalece Moisés, dizendo: olha, Moisés, agora passa as tuas ordens a Josué, encoraja-o e o fortifica-o, pois ele é quem vai atravessar a frente deste povo, fazendo tornar posse da terra que está contemplando. Então agora Deus fala assim: Moisés, você não vai subir, você vai ter comigo, você não vai subir, você não vai atravessar, mas desce agora e prepara um líder. Então muitas das vezes Deus não vai entregar a bênção na tua mão, mas vai te usar como ferramenta, vai te dar instrução no monte como ferramenta para encorajar o teu próximo, o teu irmão. Seja numa liderança ministerial, seja numa oração, seja num culto no lar, seja numa pregação. Nunca fale não para a obra do Senhor, porque o Senhor nunca tem falado não para a tua vida. Amém? Muitas das vezes os nãos do Senhor é porque nós mesmos falamos não primeiro. Veja que Moisés, ele não falou com a pedra, ele bateu nela, e Deus falou: não, você não vai entrar. Então muitas das vezes Deus, ele está cuidando de nós, amém? Para que nós não pereçamos, para que nós possamos prosseguir adiante. Louvado seja Deus. O segundo ponto muito relevante sobre nossas vidas é que o monte também é campo de batalha, para encararmos as nossas guerras terrenas e nossas guerras espirituais também, e se encher do poder de Deus e vencer pela fé, com ousadia, através do Espírito Santo de Deus. Eu quero ler rapidamente, juntamente com você que está comigo até aqui, no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu o Dr. Lucas. Louvado seja o nome de Jesus. Segundo escreveu o Dr. Lucas, no seu capítulo de número 4, e o verso é o de número 5, que diz a palavra do Senhor: mas Jesus, olha quem que é, Jesus. Mas Jesus lhe contestou: está escrito, nem só de pão viverá o ser humano. Então o diabo o levou a um lugar muito alto. Olha aí o monte, a montanha, os lugares elevados. E lhe mostrou em uma fração de tempos todos os reinos do mundo.
O que é isso? No monte é lugar de guerra espiritual, para nós buscarmos discernimento espiritual. Tem coisas que vêm na nossa vida, propostas que vêm na nossa vida que nos tira do propósito do Senhor. Muitas das vezes um trabalho, um pagamento maior, muitas das vezes uma viagem que nos tira do propósito do Senhor. Será que o Senhor está neste negócio? Ainda que seja muito ouro, ainda que seja muita prata, ainda que seja algo que vai mudar o seu cativo dentro do seu lar. Mas aqui é tirar Jesus do propósito, aqui é tirar Jesus do foco. A proposta era boa, mas o propósito era maior. A Bíblia nos diz que Jesus lhe propôs, que diabo lhe propôs que daria todo o poder sobre o que está na terra, na glória dos reinos. Portanto, prostrados me adorar. Quando Jesus lhes afirmou, está escrito: ao Senhor teu Deus adorará, e só a Ele lhe darás culto. Então muitas das vezes o teu culto, tudo aquilo que te atrapalha o culto, não é de Deus, igreja. Então no monte nós recebemos também discernimentos espirituais para nós pararmos de sofrer. O que seria a batalha terrena? Muitas das vezes nos falta sabedoria para escolher um trabalho, sabedoria para escolher uma organização administrativa, sabedoria para discipular o nosso tempo, nosso período do dia e trazermos para o Senhor um determinado período de tempo, para que nós possamos também o adorar e o prestar o culto. Louvado seja Deus. Em 1 Reis, capítulo de número 18, nós vemos que Elias, ele sobe ao Monte Cármelo e desafia os profetas de Baal. A luta espiritual, porque Israel estava sofrendo uma prostituição de idolatria. Então Israel é recebido como Elias, o profeta. E ele vai e encara ali todos os principados e potestades e vence a batalha. E Deus responde com fogo. Então ali no altar, no altar natural, no monte do Senhor, também é lugar de batalha espiritual, batalha terrena. É campo de batalha, igreja, é campo de guerra. É declarar que você está vestindo a armadura do Senhor para entrar na batalha, para entrar na guerra. Amém? Então esteja preparado e saiba que a vitória já é sua se você permanecer no caminho do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. O terceiro ponto muito relevante para finalizar e acabarmos aqui, louvado seja Deus, é o terceiro tópico. O monte se torna o esconderijo do Altíssimo também, igreja. Onde a sombra do Onipotente traz refrigério, visões e sinais celestiais. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. O sol que está aí ardendo são para todos. Mas o descanso da sombra do Onipotente é somente para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Somente para aqueles que fazem a habitação no esconderijo do Altíssimo é quem recebe o descanso, o refrigério na sombra do Onipotente. Louvado seja Deus. Então busque separação, busque estar ali no monte do Senhor. Louvado seja Deus. A Bíblia fala em Salmo, no seu livro de número 121, elevo meus olhos para o monte e me pergunto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Louvado seja Deus. Então no monte também é lugar de atingir e alcançar o socorro do Senhor sobre nossas vidas, o refrigério, o descanso da nossa alma. É lugar da gente se desligar de todas as nossas afazeres, tarefas, dívidas, conta, pessoas, trabalho, tudo aquilo que nos sufoca nesta terra, e descarregarmos e nos abrirmos e entregarmos para o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, conforme está escrito em 2 Pedro 5 e 7. Louvado seja Deus. Em Mateus capítulo de número 17, a palavra do Senhor também diz que Deus, Jesus Cristo, convoca Tiago, louvado seja Deus, Tiago, Pedro e João, a subir no Monte das Oliveiras. E quando chega lá, Jesus Cristo, ele se transfigura. O seu rosto tem a resplandecência do sol, e as suas vestes têm o brilho da luz, que é a sua verdadeira aparência. Então, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Quando os discípulos elevam os olhos, eles veem Elias, e ele vê também Moisés. Moisés já era morto, só que ali estava fazendo um cumprimento de Elias, representando todos os profetas que se cumpriram as profecias em Jesus, e Moisés representando toda a lei de Deus, que se cumpriram também em Jesus. Então os discípulos, eles ficam com medo, e Jesus Cristo, louvado seja Deus, pede para que eles não temam. Louvado seja Deus. E enquanto, no verso de número 9, Mateus 17 e o verso de número 9, enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: a ninguém conteis a visão que tivestes.
Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Por que nós não devemos contar, igreja? Porque em Provérbios, louvado seja o nome de Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo falou que nós não devemos contar muitas coisas que acontecem no monte. Jesus Cristo mostrou para Pedro, Tiago e João, porque eles eram os que buscavam com todo o coração, é o que buscavam com toda a sua força e sua inteligência, as coisas espirituais. Em Provérbios, capítulo de número 2, a Bíblia nos fala, a partir do verso 1 e até o 5. Meu filho, se aceitares os mandamentos e os meus conselhos, e abrigares contigo os meus mandamentos, com o objetivo de considerar atentamente a sabedoria, e se inclinar com o coração para o discernimento, e se clamares por entendimento e por inteligência, suplicares aos brados. Deus está falando para nós buscar com força, igreja, para nós buscar com intensidade a sabedoria, o discernimento, com todo o coração, com toda a nossa força. Louvado seja o nome de Jesus. E clamares por entendimento e por inteligência, suplicares aos brados, e buscares a sabedoria, como quem busca a prata, e como o tesouro escondidos a procurares. Então compreenderás o que significa o temor do Senhor e acharás conhecimento de Deus. É fácil procurar os tesouros e as pratas escondidas. Veja os arqueólogos fazendo grandes escavações por anos para encontrar um pedacinho assim de osso. E então eles vão a fundo, a busca intensa para saber de que ano, de quem era, de que tempo está ligado, de que era aquilo. É assim que Deus está pedindo para você e eu buscarmos no monte do Senhor, com intensidade, com ousadia, aos brados, aos gritos, com clamor. E como quem busca o ouro e a prata, e os tesouros escondidos, se nós buscarmos com todo o coração e com inteligência, aos brados, então nós compreendemos o temor ao Senhor. Então nós encontraremos os dons espirituais. Então nós teremos visões celestiais como Pedro, Tiago e João viram. Jesus Cristo resplandecente, transfigurado. Louvado seja Deus. Então nós veremos o poder conforme Salmo 65. Então nós veremos a majestade e a presença do Senhor conforme Salmos 68. Então nós veremos os gravetos se acenderem. Então nós veremos o céu se abrir. Louvado seja o nome de Jesus. E receberemos instruções ministeriais para a nossa casa, para a nossa chamada e para o nosso ministério. Louvado seja Deus. Esses são pontos o qual Deus nos mostrou para estarmos aqui buscando ao Senhor. Louvado seja Deus. Para estarmos aqui buscando ao Altíssimo. Para estarmos ali reunidos, separados e encontrarmos algo diferente no Senhor. Amém? Que você possa ter assistido até aqui, em nome de Jesus Cristo, e ser edificado. Que Deus em Cristo Jesus possa continuar te abençoando abundantemente. Seja intenso, ousado e busca o clamor aos brados ao Senhor com clamor. Amém? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. A paz e a graça do eterno repouse sobre a tua vida e a tua casa em nome de Jesus. Amém?